Olá, Tufitufis! Começando aqui agora mais um vídeo no canal, seja muito que bem-vindo. Hoje aqui agora esse vídeo é um vídeo bem legal, assim, que eu tava muito ansiosa de gravar pra ver a história e hoje aqui agora lançou. Trago aqui agora esse vídeo como forma de uma análise, né, de primeiras impressões também como todo, mas assim, tô muito empolgada pela história, pelo futuro dela como todo e os atores estão muito bem em cena, tá tudo muito bom, tá tudo muito excelente aqui agora. Esse vídeo eu não vou pontuar pontos negativos porque não tem. Olha que delícia, gata, olha que delícia. Até agora não tem, ok? Mas comente muito aqui embaixo a sua opinião, a sua visão, comentários, concorda, discorda, ok? Isso aqui é um babado aqui agora, entendeu? Então assim, no mais aqui agora, meta o dedo no like porque isso é muito importante. Se inscreva no canal porque isso assim, olha, se inscreva, gata, por favor, ok? E hoje aqui agora, eu confesso que eu tô bem nervosa, bem empolgada pra comentar sobre O Conde Mais Bonito. É um BL que ele é bem farofa, ele é comédia, ele entretém, ele é pra ser, assim, de fato, uma coisa mais caricata, mas assim, gente, tá tudo bem, tá tudo certo, porque é isso, às vezes, que a gente precisa, sabe? Hoje aqui agora, a história do Conde Mais Bonito é sobre um idol, que eu vou lidar como um idol, né, de pop tailandês, T-pop, né? Ele é uma figura da nossa comunidade LGBTQIAPN+, na Tailândia. E assim, ele é bem famoso, ele é mundialmente conhecido, ao que se deu a entender. Ele tem fãs e tem haters, né? Assim como também tem muita gente que ama ele, adora ele, acompanha. Tem muita gente também que odeia, detesta e tal, e afins. Ele é um idol que ele é abertamente gay. Ele é uma POC, gente. Ele é uma bicha POC, ele é uma bicha feminada e tal, e afins. Ele tem todos os trejeitos, ele performa de salto, ele não tem medo de ser quem ele é, né, e tal, e afins. É muito bacana a premissa da história, é muito interessante porque ela também traz situações e maneiras de contar uma própria narrativa. Aí o babado, gata, que a premissa da história é o seguinte: ele apaga e ele acorda no passado, em uma vida no passado, onde ele vai ter que entender qual foi o bofe que ele teve um relacionamento, qual foi o bofe que ele gostou, que ficou com ele e tal, os afins, e ele tem uma variedade interessante, e ele vai descobrir qual foi essa vida passada, porque ele, né, parou ali, e porque ele tem que entender tudo isso aqui agora, e de fato, vendo pontos históricos da própria Tailândia naquele período. Então assim, ele vai entender as mudanças e vai ser responsável também por algumas mudanças no passado que vão interferir no futuro. Então assim, ele tem esse grande impacto diante a história. Então assim, e vai ter que penar, porque são costumes diferentes, né? Sim, assim, já é um pouco difícil para nossa comunidade atualmente. Imagine um pouco lá atrás, gata, na Tailândia. Então, assim, é isso a história. Não dei spoiler nem nada, é a premissa dela aqui agora como todo. Mas hoje aqui agora, gata, vamos embora, porque aqui é bem interessante, ok? Vamos lá, aqui agora é com spoiler, né, e assim, a gente entende que um Prince, ele é um idol, né, ele é bem popular, ele é muito bom no que ele faz, ele canta muito bem, ele performa muito bem, ele é também uma figura abertamente gay, né, com todos os trejeitos afeminados e tal, afins, ele é muito bacana, e assim, a gente entende que aqui agora também ele sofre hate como todo, então assim, já é uma crítica nessa indústria como todo, que pega também de volta de todas as temáticas também em si, envolve esse ponto bem assim de introdução, mas que é bem colocado, é bem ponderado, não enrola muito também para ingressar em algo que vai te envolver também no começo da trama também como todo. Eu acho que isso é bem interessante, porque a história ela se mostra porque ela veio. Ela tem um personagem que ele tem todos os trejeitos, né, de um menino gay afeminado e tal, os afins, e coloca ele nessa figura de poder. Só que de antemão, gata, a gente entende também que a Tailândia, pelo que se ouve falar, ela é muito famosa pelo BL e tal, pela indústria do BL, ela ganha muito dinheiro em cima disso também. E assim, só que o país, de fato, ele não é tão bem assim, né? Para membros da própria comunidade e tal, os afins, é o que falam, né? E vendem uma coisa assim, mas que lá é totalmente diferente. Então, assim, não deixa de ser uma crítica, né? Né? Você me entendeu onde eu quero chegar e tal? É bem bacana, sabe? Então, assim, é muito interessante isso, envolve tudo isso, faz pontos muito específicos em si que te levam a engrenar na história e achar ela bem interessante, ok? A premissa dela como todo é bem interessante. Só que o que, né? O Prince acaba ficando em coma, né? Colocamos assim, e ele acorda lá no passado,
em uma vida de um rapaz que tá vivendo esse período e tal, os afins ali, que ele, né, a gente vai entender melhor. Ainda é um pouco confuso, mas ele acaba entrando nessa vida e lidando com as consequências dela também, porque esse rapaz que ele tá na vida aqui agora acabou tentando, né, cometer algo contra a sua vida, só que ele foi salvo, e aí ele quer viver um amor e tal, os afins com alguém, só que o Prince não entende que amor é esse, qual é essa pessoa, o porquê, porque ele fez isso, aquilo, outro. Então, assim, é muito bacana essas temáticas que de abordagem, né, que quando voltam no passado, na própria Tailândia, vão entender as consequências e, né, pontos históricos, então, assim, narrativas muito importantes. Então, assim, eu acho bem legal. Eu acho bem interessante também colocar uma pessoa que tá nessa geração aqui agora e ter que passar por lutas do que era muito tenso lá atrás, os preconceitos e tal, a mente e tal, os afins, como hoje em dia já é um pouco difícil, continua sendo, estamos lutando para isso. Imagina lá atrás, a gente tá caminhando, mas assim, lá atrás era uma outra situação, era outros tempos, era Tailândia naquele período como tudo também. A gente tem um pai dele também que é extremamente, né, complicada a situação dele, ele passa por alguns bocados ali também, só que o Prince, ele vai levando de uma maneira um pouco mais na maciota, mas entende a consequência do que ele tá vivendo ali agora também. Então, isso é bem bacana porque o ator, ele consegue colocar em cena um personagem que ele é extremamente amigável, extremamente doce, ele sorri o tempo todo, ele leva tudo num modo mais engraçado, né, assim, pelo que eu vejo. Ele é também muito... Ele é um menino afeminadinho e tal, os afins, então assim, é muito bacana ver essa primícia no personagem. Eu acho que chega a ser uma farofa o BL, mas é uma farofa que também pontua e coloca também pontos importantes, que estamos lidando aqui como uma comédia e tal, os afins, mas aqui tem algo muito importante a ser apresentado, ok? Então assim, é muito bacana todo esse ponto que evolui na trama aqui agora. Eu acredito que até que de fato a história ela se demonstrou ser bem interessante, mas quando envolve esse moço, né, que é o que? Eu acho que é pra ser algo assim que te vai engatar nesse namoro, nesse relacionamento, né? Eu acho que assim, o moço, ele tem algumas pontas soltas com esse personagem que o Prince agora tá vivendo a vida dele, né? De fato, ali no passado. Então, assim, ele não entende se é um amor, se é algo assim, porque eles se gostam, né? E tal. Tem algumas pontas ali que são soltas porque é no começo da história, ok? Então, assim, a gente vai entender algumas coisas que envolvem ali. Mas o Prince, ele é um personagem que ele é muito bacana. Eu gostei bastante de acompanhar a história até aqui, sabe? E assim, o segundo episódio, gata, o segundo episódio. Então, assim, é muito bacana porque tem o Jet também, o Jade, né? Que é um lacaio, né? É um serviçal dele lá na casa dele e tal, de fato, assim. O Jade, ele conhece algumas coisas, né? Do seu amo, pra que ele trabalha, mas ele não entende muito sobre a sua vida pessoal também. Entende algumas coisas, mas não entende muito sobre a sua vida amorosa e tal, isso que envolve algumas outras temáticas também como todo. A gente vê também ele ligado a um poeta, acho que é um poeta naquele tempo, onde ele escreve bilhetes de amor e tal, os afins. Só que a gente vai entender que talvez ele possa ser uma pessoa que também o Prince, né, teve um caso, né, teve um namoro e tal, os afins, porque naquele tempo, se tivesse alguma coisa, né, e tal, sobre pessoas do mesmo sexo, eles eram presos e tal, os afins, eles eram linchados. Pessoas ignoravam, não queriam mais lidar e tal, os afins, porque tinha uma lei superior que colocava isso em pauta, né, de pessoas não se relacionarem e tal, os afins. Mas então, assim, lidava como, né, e tal, a gente entende e vai entender mais ainda. Aqui agora é mais um vídeo sobre base e tal, os afins, pra gente entender mais sobre a história aqui, pra engrenar, a gente ficar muito mais fixado como todo, ok, né? Ok, então assim, é só pra entrar nesse universo. Então, eu acho que a gente entende isso de início, é bem bacana também. A gente pode suspeitar que eles tiveram algum caso ali, mas não agora de antemão. A gente vê que o moço, né, que eu acho que é pra ser o ponto do protagonista, né, do Prince com ele, né, de ter esse amor de fato em si. Eu acho que é com ele. Vai ser um triângulo amoroso ali, talvez vai engatar de fato esse namoro e tal, os afins com ele, porque a gente entende que o Prince naquela vida, né, ele tinha um caso com esse rapaz, né, que as pessoas acabaram descobrindo também, só que o Prince armou algumas circunstâncias também para que ele sofresse na mão de outras pessoas, mas aqui agora ele também entende que é com ele, né, o moço, né, ele não sabe
O moço, ele fala que o Prince tá diferente porque ele tá agindo de uma maneira diferente também aqui agora. Ele tá agindo diferente. O Prince aqui agora, esse Prince que chegou agora no passado, não tem medo de preconceito e tal. Ele quer demonstrar o seu amor, ele quer estar abraçado com o bofe. Então assim, a gente vê todo esse lado também. A gente vê que o Prince, ele traz uma bagagem de uma cabeça mais madura, né? Pra aquele tempo também, de fato em si, porque não é gritando, né? Colocando em pauta, é lidando com carinho, agindo com educação, pra se ter respeito de fato em si. Então assim, a gente vê todo esse contraponto, como é colocado, como é abraçado e como as pessoas vão sendo mais abraçadas por eles também, entendendo que naquele lugar tem uma lei superior, que eles querem de fato fazer um motim, um complô e tirar essa pessoa do poder, para que essas leis sejam mudadas, né, sejam outras, porque é o cara que manda lá de fato em si, que tá fazendo tudo isso, a lei de pessoas do mesmo sexo não poder se relacionar, não poder namorar e não poder ter uma vida naquele tempo, e assim de fato a gente vai mexer na história, porque a gente vai agregar essas temáticas em uma Tailândia, em um futuro melhor, que lá no passado já foram cortadas, já foram, né, mantidas no talo. Então assim, aqui agora eles mudando, fazendo esse complô, eles mudam a história da Tailândia como um todo, mas mudam e criam circunstâncias narrativas que podem prejudicar talvez ou não prejudicar a linha temporal que o Prince vive de fato em si. O próprio Prince já vive um preconceito porque pessoas não gostam, porque ele é gay, um idol assumidamente gay na cultura e tal de hoje em dia. Então assim, se lá atrás é assim, né, se no futuro já era assim, imagine lá atrás, ok, tá me entendendo? Então assim, a gente mudando esses pensamentos dessa geração que está no passado hoje em dia, vai crescer e vai ser moldado para pessoas mais bem, né, evoluídas mentalmente e entender que, né, poxa, né, tá tudo bem, tá tudo certo, né, tá me entendendo? Então, eu acho que é isso que a história ela me pega, é nisso que a história me abraça como todo. Eu acho que talvez aqui agora essa primícia, ela é bem interessante, ela é muito envolvente. Então, assim, a gente vai entender como que isso é lidado, tem um humor ali muito engraçado também, então isso é bem legal de ser colocado também. Mas aqui agora, no mais, gente, é isso. Estou muito empolgada para ver o futuro desse BL como um todo. Comente muito aqui embaixo o que você achou do vídeo, porque é um vídeo mais, né, tranquilinho, né? Eu acho que no vídeo futuro a gente pode analisar um pouco mais sobre algumas abordagens, ok? Mas aqui agora é só um vídeo pra, né, história, tá aqui, tá ali, tá ali. No mais, aqui agora é sobre isso. Comente muito aqui embaixo o que você achou do vídeo aqui como um todo. E eu volto no futuro com outro vídeo sobre a história, ok? Um beijo no coração de cada um de vocês e até a nossa humilde próxima. Tchau, tchau!